Neste trabalho, intitulado Quem Pode Manda, Quem Percebe Executa, nós vamos analisar a representação discursiva e do potencial prescritivo na transposição da Diretiva Europeia de Ordenamento do Espaço Marítimo para a legislação portuguesa. Nosso corpus de pesquisa se compôs pelo texto da Diretiva 89 de 2014 da Comunidade Europeia, na versão original em inglês e na sua tradução oficial para o português, pela Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, a Lei 17 de 2014 de Portugal, e pelo Decreto-Lei Português 38 de 2015, que desenvolve a Lei 17 de 2014. O objetivo deste trabalho foi desvelar como esses três documentos normativos procuram condicionar o modo pelo qual os portugueses concebem e atuam nas suas relações com o mar. Para tanto, auxiliados por dois softwares de análise qualitativa, o NVivo e o EPQDA, em redundância, aplicamos as categorias sociodiscursivas da análise crítica do discurso de Fairclough e a análise sintática da gramática institucional de Crawford e Ostrom para verificar como estão representados nos textos os significados das palavras, a interdiscursividade e o deôntico, isso é, o potencial prescritivo dos textos. Resultados preliminares revelaram que o discurso econômico predomina nos textos em detrimento da representação dos outros dois pilares do desenvolvimento sustentável, o ambiental e o social. Isso acontece também na representação do discurso do crescimento azul, presente na diretiva da Comunidade Europeia. Entretanto, é interessante notar que o termo crescimento não aparece nos textos da legislação portuguesa. Isso parece sinalizar uma relutância quanto à intensificação das atividades econômicas face à necessidade de preservação do ambiente. Porém, isso não impede que a legislação portuguesa avance na consolidação do uso privativo do espaço marítimo nacional. Curioso também é o apagamento do marcador deôntico na tradução oficial da diretiva para o português. Recorrentemente, no texto traduzido, as prescrições transformam-se em afirmativas descritivas, suprimindo a semântica normativa e conferindo-lhe uma natureza declaratória. Essa atenuação do deôntico também se revela nos textos da legislação portuguesa, que priorizam representar o consentimento por termos como pode e seus derivados, ao invés da obrigação ou da proibição. A proibição sequer aparece nos textos portugueses em análise. O uso da voz passiva, recorrente nos textos em português, tornam implícitos os elementos cruciais para a análise sintática pela gramática institucional de Crawford e Ostrom, tais como o operador prescritivo, ou seja, o deôntico, os atributos, isto é, os agentes das ações prescritas e, por vezes, até mesmo o objeto receptor da ação. Os textos da legislação portuguesa são marcados ainda por imprecisões na representação das condições de aplicação das ações prescritas e das atribuições dos agentes de governança. Também os circuitos de referência contribuem para dificultar o entendimento, bem como as repetições e outras imprecisões, como as definições insuficientes, como veremos mais adiante. A prioridade do discurso econômico se revela pela presença majoritária de termos ligados à economia, mesmo quando eles parecem denotar uma preocupação social ou ambiental, como se vê nesses exemplos do artigo 4º da Lei 17 de 2014. Nessa passagem do 11º artigo da Lei 17 de 2014, fica evidente a atenuação do deôntico. Neste caso, o marcador epistêmico representado pela expressão são seguidos, além de denotar uma pressuposição de verdade, exerce função prescritiva ao significar obrigação. Neste slide, trazemos o exemplo do artigo 8º da Lei 17 de 2014, que revela a complexidade do texto. Este artigo carrega em si dois circuitos de referência, sendo que o segundo remete a um outro loop de referência, dificultando assim a fluidez de leitura e a percepção. Para fins de comparação, trazemos uma proposta de redação alternativa a esse excerto, que resguarda o conteúdo expresso e favorece a compreensão. Nos documentos portugueses também são recorrentes as definições insuficientes que complexificam os textos. Isso se revela, por exemplo, pelo uso recorrente do termo pondera na legislação portuguesa, sem que se deixe claro de que se trata tal ação.
Tampouco se especificam que tipos de condições ambientais e nem mesmo o horizonte temporal das perspectivas de desenvolvimento econômico e social a considerar para que se preveja a alteração dos planos de situação, como propõe o artigo 9º da Lei 17 de 2014. As repetições agregam mais dificuldade de compreensão aos documentos portugueses. Eis o caso da repetição presente no item 1 do 11º artigo da Lei 17 de 2014, que parece não se justificar e apontar para um lapso de revisão textual. Sintetizando, portanto, os resultados preliminares das análises deste trabalho, que ainda está em andamento, temos que os textos portugueses focalizam o aproveitamento econômico por via da utilização privativa do espaço marítimo nacional. Ao priorizar o discurso econômico e secundarizar o discurso social e ambiental, a legislação portuguesa converge com a representação discursiva do crescimento azul que impera na diretiva europeia. Além disso, a complexidade dos textos da legislação portuguesa leva a dificuldades de percepção que podem desfavorecer a sua implementação. E ainda, as representações textuais vagas e imprecisas revelam um equilíbrio instável que clama por elucidações para que a legislação portuguesa de ordenamento do espaço marítimo nacional seja de fato aplicada de forma equânime e se preste a resguardar a sustentabilidade do mar português, influenciando as atividades costeiras, tanto as tradicionais quanto as emergentes. Eu sou Carolina Araújo, da Universidade de Brasília, e estou a desenvolver este trabalho juntamente com o professor Iorgos Strato-Dax, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e com a professora Lia Vasconcelos, da Universidade Nova de Lisboa, com quem participo do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, o MARE, e da Rede de Estudos Ambientais dos Países de Língua Portuguesa, a REALP. Os seus comentários e as suas observações são contribuições valiosas para a nossa investigação. Deixo, portanto, o e-mail na expectativa de seu contato. Obrigada pela atenção.